Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo de Leis e Regimentos BR. No vídeo de hoje vamos continuar aqui o regimento interno da Câmara dos Deputados. Na aula de hoje a gente vai apresentar as matérias de natureza periódica. A matéria de natureza periódica está elencada aqui a partir do artigo 214, que fala da fixação de salário dos parlamentares e também do governo, tá pessoal? Quem tem essa responsabilidade de falar de finanças lá na Câmara? É justamente aquela comissão que a gente já estudou de finanças e tributação, a CFT, ok? É ela que elabora esse projeto para relativo a dinheiro. Falou de dinheiro, falou da comissão de finanças e tributação, ok? Isso acontece no último ano de cada legislatura, ou seja, a cada 4 anos, no último ano de cada legislatura, isso aqui tem que estar gravado aí no seu caderninho, é que a Comissão de Finanças e Tributação faz esse balanço, né? A fixação de salário dos parlamentares, são decididos os valores, ok? Tudo isso é feito no último ano de cada legislatura. O que é fixado, pessoal? A remuneração, ou seja, o salário, e também a ajuda de custo, que tem ajuda de custo com viagem, por exemplo, diárias. Isso aí tudo a comissão ela trabalha nessa vertente aí de fazer todos esses parâmetros, se tem dinheiro, se tem orçamento, ok? Quem é que faz isso? Como é fixado? O membro do Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores, eles fazem para o mandato seguinte, certo? E o presidente, o vice, o ministro também, cada ano tem essa fixação, até também pelo poder público. Quando tem, por exemplo, aumento de salário, o salário dos servidores, geralmente, ele é ajustado. Não logo no comecinho do ano, a partir de março, depois que a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, começa a entrar em vigor, certo? E aí, a partir de março que começa os aumentos, ok? É no comecinho do ano, mas não é em janeiro, ok? Em janeiro, normalmente, é feito o reajuste do salário do salário mínimo, de quem trabalha CLT, ok? Tem aqui também as garantias e votação, tá, pessoal? Se a comissão ou os deputados eles não apresentarem esse projeto no prazo, certo? A mesa diretora ela é obrigada a incluir o assunto na pauta de votações para garantir que os salários sejam definidos a tempo, ok? Porque é uma coisa muito importante é o salário. A pessoa se não receber também trabalha de graça, né? Então esse quesito aqui é muito importante, ok? E a mesa diretora é responsável por isso. Não esqueça disso na hora de responder questões. Quem faz a tomada de contas do presidente da República? O artigo 215 ele diz que a responsabilidade daquela comissão de finanças e tributação, ela também é responsável por iniciar a tomada de contas, só que tem aquele auxílio do Tribunal de Contas da União, não esqueçam, certo? Que faz uma investigação detalhada das despesas do governo, do presidente da República, caso ele não envie a prestação de contas anual ao Congresso Nacional até 60 dias, que esse é o prazo que cai muito em prova, são 2 meses, tá? 60 dias. Ele não coloca 2 meses. Na prova tem que colocar 60 dias. Se a prova colocar 2 meses, está errado, ok? Tem que colocar o que está na lei, que é 60 dias. Possa ser que o mês de fevereiro tenha 28 dias, certo? O correto é 60 dias. Após a abertura da sessão legislativa, que geralmente é em abril, certo? Até abril é a abertura. Como é esse processo de investigação? Cria-se uma subcomissão especial com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União normalmente vê esses casos maiores, certo? Aqueles que cuidam da conta pública, porque tem pessoas formadas na área responsáveis justamente para fazer esse balanço, a conta de todos os órgãos, assim, eles têm uma grande responsabilidade. O salário para quem vai para o TCU é muito alto, mas também a responsabilidade é lá em cima também, ok? E ele que organiza a folha salarial, o estatuto conforme, vê se tem orçamento também, ok?
Tribunal de Contas ele avalia também tudo isso para dar o parecer dele. E essa subcomissão, aquela comissão especial que eu já falei, tem amplos poderes para convocar ministros, gestores, responsáveis pelos gastos públicos, para prestar esclarecimento, certo? Porque a gente sabe que, em vez em quando, entre uma polêmica nas redes relativo a dinheiro público sendo desviado. Então, por isso que tem que ter todo o cuidado aqui, ok? Quais são as consequências dessa criação da comissão especial? Ao parecer final da comissão pode propor medidas legais e se houver indícios de graves irregularidades o processo por crime de responsabilidade, porque aqui é um crime de responsabilidade, a pessoa tem uma responsabilidade de cuidar das contas públicas, ok? Por isso que o crime se chama crime de responsabilidade. Ele tinha a responsabilidade de fazer aquilo, só que não fez. E o crime de responsabilidade tem uma gravidade até maior, ok? Pode levar ao impeachment, à gravidade, perde o cargo. O impeachment perde o cargo. E também continua, independentemente do presidente apresentar as contas depois, ok? Vamos agora resolver questões sobre esse assunto. Questão número 1. De acordo com o artigo 214 da lei apresentada, que trata da fixação da remuneração dos membros do Congresso Nacional e outras autoridades, assinala a alternativa correta. Alternativa A. A competência para elaborar o projeto de decreto legislativo sobre remuneração e ajuda de custo é da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania? Não, pessoal. Quem faz isso é a Comissão de Tributação, ok? Comissão de Finanças e Tributação, não é a Comissão de Constituição e Justiça. As bancas gostam de cobrar essa confusão. O pessoal diz que tudo passa para a Comissão de Constituição e Justiça, quase tudo. Mas relativo a orçamento, tem uma comissão só para isso. Alternativa B. O projeto de remuneração deve ser apresentado no primeiro ano de cada legislatura para vigorar no subsequente. Não é no primeiro ano, não. É no último ano. No último ano de cada legislatura. Não é no primeiro, ok? Alternativa D. Ou C, perdão. Alternativa C. O projeto mencionado figurará na ordem do dia durante 10 sessões. Não são 10 sessões, pessoal. Menos que isso. Para recebimento de emendas. Errado. A alternativa C também está errada. Depois a gente vê o tanto de sessão, certo? Mas não são 10. Alternativa D. Se a comissão competente não apresentar o projeto no prazo devido, a mesa, quem é responsável por fazer é a mesa, não esqueçam. A mesa da Câmara, que é aquela mesa diretora, incluirá as disposições em vigor na ordem do dia. Porque não foi votado, tem urgência para isso, a mesa faz isso, ok? Então a mesa ela coloca à disposição para entrar em vigor na ordem do dia, que é nas votações daquela sessão, ok? Então a alternativa D está corretíssima. Alternativa E. A remuneração do presidente da República é fixada para cada legislatura e não para cada exercício financeiro. Não, é para cada exercício financeiro. A alternativa E está errada. A única correta aqui é a alternativa D de dado. Ok? Ó, o prazo são 5, não são 10, é menos que isso, eu falei. São 5 sessões. Alternativa C, ok? Então vamos aqui para a segunda questão. Questão 2. Com base no artigo 215 do texto normativo que regula a tomada de contas do Presidente da República, analisa as afirmativas abaixo e assinala a opção correta. Opção 1. A Comissão de Finanças e Tributação deve proceder à tomada de contas se o Presidente da República não as apresentar ao Congresso Nacional até 60 dias. Está correto, até 60 dias, muito bem. As bancas gostam de cobrar o prazo aqui, ó, diminuindo. Coloca 30 dias, 90 dias, mas é 60 dias. Após a abertura da sessão legislativa. A primeira aqui está corretíssima, ok? Primeira está correta. Segunda aqui. A subcomissão especial com auxílio do Tribunal de Contas da União terá o prazo de 5 a 20 sessões? Não. Não é esse prazo todo. Para organizar as contas do exercício. É menos que isso. Errada a 2. 3. A prestação de contas após iniciada a tomada de contas impede a continuidade das providências relativas ao processo por crime de responsabilidade. Não impede. A 3 também está errada. Certo? A única correta aqui é a primeira. Então, ficamos aqui com a alternativa A, ok? A alternativa A está correta.
A única certa é a 1, certo? A 2 está errada porque o prazo é de 60 sessões, certo? São 60 dias e 60 sessões, não é 5 e 20, são 60, tá, pessoal? Então, vamos aqui para a terceira e última questão de hoje. No primeiro semestre do último ano da 57ª legislatura, a Comissão de Finanças e Tributação, e nem no primeiro semestre do último ano da 57, certo? 57, a 57 legislatura, a Comissão de Finanças e Tributação e nenhum deputado apresenta o projeto de decreto legislativo, certo? Está no último semestre da 57ª legislatura, e aí essa de comissão de finanças e tributação, ninguém apresentou nada para eles, certo? Um projeto de decreto legislativo destinado a fixar a remuneração dos membros do Congresso Nacional para a legislatura subsequente, conforme exigido no artigo 214, como a gente já estudou. Certo? À luz do artigo 214, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a narrativa correta sobre o procedimento a ser adotado pela mesa diretora a partir do segundo semestre daquela sessão legislativa. Certo, pessoal? Vocês entenderam? Ó, ninguém apresentou, nenhum deputado apresentou o projeto de decreto legislativo para fixar o salário. O que acontece quando isso acontece? Alternativa A. A remuneração dos congressistas para a legislatura subsequente será automaticamente mantida nos valores da legislatura atual, sem necessidade de uma proposta formal. Alternativa B. A mesa diretora incluirá na ordem do dia, na primeira sessão ordinária do segundo período semestral, em forma de proposição, as disposições relativas à remuneração em vigor. Alternativa C. O presidente da Câmara deve designar uma comissão especial para elaborar o projeto de um prazo improrrogável de 5 sessões, devido ao atraso da Comissão de Finanças e Tributação, que é a CFT. Certo? Alternativa D. A matéria fica prejudicada e só poderá ser objeto de um novo projeto na legislatura subsequente, mediante a aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara. E, por fim, a alternativa E diz que a mesa incluirá na matéria na ordem do dia para discussão e votação imediata, sem possibilidade de recebimento de emendas, pois o prazo regimental já se esgotou. E aí, pessoal, o que acontece quando nenhum deputado apresenta esse projeto de decreto em relação às finanças? Vamos aí resolver essa questão. Vocês colocam aqui no comentário qual alternativa está correta. É um pouco mais complicada, mas dá para resolver, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like. Compartilhe esse vídeo com um amigo que está estudando por regimento interno da Câmara dos Deputados e continue estudando.